Olá, tudo bem? Como está você? Espero que esteja tudo em paz com você, com a família. Estou feliz por estar aqui novamente. Vamos falar do nosso sétimo e último pecado capital. Qual que é o nosso sétimo e último pecado capital? Hoje vamos falar sobre a preguiça. Ficou por último, um dos pecados considerados dos mais complexos, dos mais difíceis e dos mais abomináveis pelas denominações religiosas de todas as épocas, né? Esse é um pecado que vem sendo perseguido pela humanidade desde o início da consciência humana. Não necessariamente tem a ver, propriamente dito, com a questão da Igreja Católica, que instituiu essas denominações dos 7 pecados, os 7 comportamentos que são envenenamentos da alma humana, né? Mas esse comportamento ele já vem sendo pesquisado, observado e tentando ser manipulado, transformado há milhares de anos, inclusive milhares de anos antes da Igreja. Esse comportamento, o comportamento da preguiça, ele vem sendo observado na conduta humana como algo que precisa ser não necessariamente combatido, mas algo que precisa ser modificado, né? Ou seja, nós temos dentro do nosso corpo, fisicamente falando, fisiologicamente falando, nós temos, por causa das nossas heranças da pré-história, nós temos aquela necessidade de nos alimentar, descansar e acumular energia para momentos de necessidade. Ou seja, fisiologicamente falando, o nosso corpo ele foi construído para se preservar, se autopreservar. Uma forma de preservar a energia, uma forma de preservar a vida nessa máquina é ficando parado. Ou seja, você vai, se alimenta e fica ali. Se vier ali um predador no meio da noite, você tem energia para poder combater ele. Na sociedade moderna, né, que hoje nós não precisamos mais viver em cavernas ou em cima de árvores, toda essa energia ela é direcionada para o desenvolvimento da sociedade como um todo, para o nosso desenvolvimento interpessoal também. Então, quando alguns de nós, e em alguns momentos todos nós temos esse comportamento dentro das nossas dinâmicas, um desses comportamentos, por exemplo, é a procrastinação. O que é a procrastinação? Eu saber que eu tenho que fazer alguma coisa e eu deixo aquele negócio, daqui a pouco eu faço. E muitas vezes eu vou deixar lá na hora que o meu prazo está estourando para poder resolver. Eu vou fazer algo muito rápido, mais ou menos, para entregar um resultado mais ou menos, mesmo só para que esteja feito, né? Com o advento da tecnologia, cada vez mais está sendo exigido muito menos do nosso corpo físico para os trabalhos. Ainda temos segmentos industriais que ainda necessitam muito de mão de obra humana. Porém, mesmo os segmentos industriais que são pesados, hoje já estão muito inseridos dentro de tecnologias que facilitam muito o trabalho. Contudo, a preguiça é a falta de vontade, né? a falta de interesse de praticar alguma atividade. Uma das dificuldades que isso traz no contexto interpessoal é que no momento em que eu não faço aquilo que eu preciso fazer para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, eu estou negligenciando a minha existência. Eu poderia contribuir mais, eu poderia crescer mais se eu me atentasse para as necessidades de realizar aquilo que eu preciso realizar. E a gente procrastina, a gente sente preguiça, a gente deixa para depois, é o que a gente mais faz. Ou seja, existe um grande prejuízo para a minha consciência no momento em que eu deixo de fazer aquilo que eu tenho a responsabilidade de fazer. Mesmo que não seja de cunho exterior, material, financeiro, etc., mas que seja de cunho necessidade interior. Nós temos que utilizar as nossas potencialidades, utilizar os nossos talentos, para que nós possamos construir algo melhor daquilo que somos. Não necessariamente nós deveremos nos sentir ou nos perceber obrigados a exercer
tarefas completamente e totalmente exaustivas para mostrar que nós estamos atuando. Nós podemos exercer as tarefas da melhor maneira que a gente puder. A lei do menor esforço, né, que andam falando muito por aí, é eu fazer aquilo com o menor custo energético possível. Dentro de um desequilíbrio, muitas pessoas utilizam essa lei do menor esforço para poder aproveitar daquilo que os outros estão fazendo para poder levar vantagem, né? Eu pego o bonde andando, me aproveito da situação ali e tiro vantagem daquilo em proveito próprio. Mas só que, se nós compreendermos que nós estamos nos desenvolvendo tecnologicamente, que há recursos para que nós façamos aquilo que a gente fazia com muito mais trabalho, de uma forma menos trabalhosa, que nos sobre tempo para fazer outras coisas, inclusive de cunho pessoal, emocional, íntimo, trabalho, terapia, não sei o que, espiritualmente, que mal há nisso? Não vejo mal absolutamente nenhum. O problema a dificuldade a questão mesmo quando nós temos a possibilidade, temos a condição de fazer, ainda assim não o fazemos. Nós entramos dentro de um comportamento letárgico, onde nós vemos a necessidade de fazer as coisas, vendo a casa caindo e ainda assim a gente está deitado no sofá esperando que a última telha não caia em cima da nossa cabeça. Essa é a grande condição. Se nós temos atividades para serem feitas, nós precisamos executá-las, né? É um objetivo, cada função que a gente realiza, né? Cada pequena conquista, cada pequeno passo que a gente está dentro da nossa rotina vai nos afastando cada vez mais desse comportamento letárgico da preguiça. Aqui nós tem alguma coisa aqui que eu vou ler para a gente, né? A preguiça é a falta de vontade ou interesse em atividades que exigem um esforço físico, ou seja, esforço intelectual. Físico ou intelectual. Ela pode ser definida com a falta de ação, ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto de preguiça é esforço, a força da vontade, a ação. Durante muitos anos, aqui saindo quase um pouquinho do tema, mas faz dentro do tema, a preguiça ela foi muitas vezes confundida com pessoas em estado depressivo. Então, assim, existem dinâmicas que estão acontecendo dentro do comportamento da pessoa que ela não consegue ter vontade para fazer as coisas, ânimo para fazer as coisas, que não necessariamente é falta de interesse em fazer. Muitas vezes é uma necessidade química, é uma necessidade hormonal. Há vários processos acontecendo dentro da gente e a gente não consegue perceber, mas a gente consegue refletir através dos nossos comportamentos. Então, se eu estou passando por esse desânimo, essa apatia em relação às tarefas mais simples do meu cotidiano, é importante que eu busque ajuda, é importante que eu busque um recurso, e que esse recurso, se ele tiver como resultado final trazer uma melhora na minha vivacidade em relação às minhas ações, às minhas atividades, faz bem. Então, se nós temos sentimos a necessidade de buscar apoio, eu estou desanimado, eu estou sentindo alguma coisa, isso, inclusive, esses sinais iniciais podem ser, inclusive, pequenas pistas de que há um processo depressivo acontecendo, ou seja, isso há necessidade de trabalho psicoterapêutico, médico, químico, para que nós possamos retornar ao melhor do nosso potencial, tanto do nosso potencial de exercício das nossas atividades profissionais, mas também das nossas atividades pessoais e íntimas, intelectuais, de toda a natureza. Se nós temos a possibilidade, nós também temos a responsabilidade. Olhemos para isso, observemos a preguiça, né, dentro daquilo que durante o século, no decorrer do século, vem sendo pesquisada hoje.
A gente pode, inclusive, saber qual área do cérebro é afetada por uma pessoa que ela se sente completamente desanimada, apática, sem vontade para exercer, para executar as suas atividades. Então, aqui fica, dentro essa breve reflexão, o nosso último trabalho sobre os 7 pecados capitais. Hoje nós falamos sobre o 7º pecado capital, a preguiça. Nós temos que entender que todos os aspectos daquilo que afeta a nossa vida física pode sim também ter aspectos espirituais que estão conectados a isso. Então nós temos que nos observar, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter uma atenção, um amor para com a gente mesmo nesse aspecto. Sem auto-julgamento, sem autocobrança, sem nada demais, mas simplesmente uma autopercepção daquilo que nós precisamos fazer para melhorar a nossa experiência nesse mundo. Aqui fica o meu agradecimento pela paciência, porque os vídeos estão demorando um pouco para poder saírem, mas aqui fica o nosso 7º e último pecado, o 7º pecado capital, a preguiça. Um beijo para todos, muito, muito obrigado, fiquem com Deus. E agora nós seguimos com os nossos outros projetos, nossos outros tratados. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.